muitos eventos foram testemunhados pelas pessoas que viveram e trabalharam aqui. Homens e mulheres geralmente ignorados pela história. Pela primeira vez, foi permitido o acesso de câmeras nas áreas mais secretas do Kremlin. Há 600 anos, sede do poder na Rússia. Depois de uma vida inteira de silêncio, as pessoas que participam do cotidiano de líderes políticos finalmente têm a chance de falar. Opressão, luta pelo poder, intrigas. O palco de todas essas cenas foram prédios que durante séculos ficaram ocultos não apenas do resto do mundo, mas até mesmo do próprio povo russo. Agora, aqueles que dedicaram sua vida ao Kremlin revelam os segredos de uma das instituições mais poderosas do mundo. Segredos do Kremlin. São 6 horas da manhã. Estes são os únicos moradores fixos do Kremlin, os guardas presidenciais. O sargento Dmitry Mikhalevsky, de Volgogrado, dá o toque de reunir. Dmitry tem apenas 20 anos de idade e foi promovido a sargento recentemente. É bastante difícil entrar para a guarda. É importante ter feições eslavas e pelo menos 1,80 m de altura. Além disso, você precisa ter aparência atlética e o rosto sem nenhuma cicatriz. O exército russo é inteiramente recrutado, mas em vez de ser enviado para uma zona de guerra como temia, Dmitry ganhou um posto no Kremlin, graças à sua boa aparência. As condições desta tropa de elite são muito melhores do que as do restante do exército. Dmitry gosta de sua função atual, mas não sabe quanto tempo ela vai durar. A incerteza é desconcertante. Se decidirem me mandar para outro lugar, serei obrigado a obedecer, gostando ou não. Para ser sincero, a cada dia eu sinto mais saudades de casa. Muitas vezes fico pensando, quando será que eu vou para casa de novo? Taísia Yaticheva está acordada desde as 3 da manhã. Todos os dias, há 6 anos, ela vai ao Kremlin de ônibus. Lá, Taísia trabalha como faxineira. Trabalhar aqui traz prestígio, mas é muito cansativo. Não é fácil acordar tão cedo. O expediente aqui começa às 7 da manhã. Muitas vezes eu penso, meu Deus, como eu estou cansada. Mas não tem outro jeito. Sou trabalhadora e enquanto for capaz de limpar o Kremlin, é o que eu vou fazer. Taísia deve entrar no Kremlin pela porta dos fundos. No vestiário dos faxineiros não há sinal do glamour e do esplendor vistos do lado de fora. Faxina é faxina em qualquer lugar do mundo. Depois de 6 anos para Taísia, o Kremlin não parece tão especial assim. Aqui no Kremlin, gente simples como eu sempre vai ser serviçal dos czares. O governo dos czares na Rússia teve início no século XIV. Em 1913, Nicolai II e sua família celebraram o 300º aniversário da dinastia Romanov. A monarquia já havia perdido contato com seus súditos há tempos.
Alheia aos anseios e necessidades do povo, a família do czar vivia no isolamento esplendoroso de um mundo próprio. Mas a resistência estava crescendo entre o povo russo, até então submisso. A águia de duas cabeças czarista era cada vez mais odiada e vista como símbolo da opressão. Hoje, estas relíquias do passado estão armazenadas no sótão do Kremlin, desprezadas no meio da mobília, que participou de 3 séculos de domínio imperial. Para a historiadora de arte Natalia Viniuva, responsável pelos móveis do palácio há mais de 30 anos, as antiguidades exercem um fascínio especial. O fato de essas obras tão magníficas ficarem escondidas no sótão a entristece. Mas com a nova atmosfera política, o passado da Rússia começa a ressurgir. A suíte do czar está sendo restaurada em seu antigo esplendor. Segundo Natália, já não era sem tempo. Esses entalhes de madeira são tão lindos, mas todos precisam de restauro. Uma vez eu deitei numa das camas dos czares. Foi uma sensação fantástica. Espero que a cama seja levada em breve para a nova suíte do czar. Os membros da família Romanov, última dinastia de czares da Rússia, viveram nestes cômodos. Olga, Tatiana, Maria e Anastácia, as filhas do czar, brincaram aqui, tiveram aulas de música e foram ensinadas sobre o direito divino de governar da família. Mas era uma família marcada pela tragédia. O herdeiro do trono era Alexei, filho da czarina Alexandra. Ele era hemofílico e tinha uma saúde muito frágil. Ele nunca se tornou czar. Seu pai, Nicolau II, foi obrigado a abdicar durante a Revolução de 1917 e sua família foi colocada em cativeiro. Um ano mais tarde, Lenin ordenou a execução de todos eles. A Revolução de Outubro encerrou 600 anos de domínio imperial. Lenin se tornou o primeiro líder do novo governo do povo e assumiu a presidência no Kremlin. Os símbolos da antiga ordem foram despojados e permaneceram abandonados durante os 70 anos seguintes. Os savantes possuem habilidades que impressionam na hora de tocar. Estes mantos datam da Idade Média e cabe a elas a tarefa de salvar aquilo que parecia perdido. Cada peça representa anos de esforço e dedicação por parte de todos que trabalham aqui. O passado e o presente se fundem na mente da coordenadora da oficina, Irina Karanova. A noção de tempo é completamente diferente aqui. Em Moscou, o ritmo de vida é tão frenético. No Kremlin, tudo é muito mais calmo. Trabalhando aqui, podemos apreciar a história de verdade. Nós seguramos a história em nossas mãos. Hoje, a área construída do Kremlin abrange mais de 4,5 hectares no coração de Moscou. Mas o Kremlin não passava de uma fortaleza de madeira quando surgiu, no século XII. Desde o início, igreja e Estado eram um só. O czar Ivan, o Terrível, construiu a Catedral Basílica para comemorar a vitória sobre os tártaros e o surgimento da nação russa independente.
Conforme Moscou aumentava sua importância política, tornava-se o centro da Igreja Ortodoxa. Dentro do Kremlin, magníficas catedrais erguem-se ao lado de igualmente magníficos palácios de czares. Nikolai Baikov é sineiro no Kremlin, mas somente nos últimos 10 anos ele teve a chance de badalar os sinos. Durante a era comunista, o culto religioso era proibido. Sacerdotes foram banidos do Kremlin e perseguidos. Durante séculos, os sinos proclamaram a glória de Deus e o poder dos czares. Mas, depois da Revolução de Outubro, Lenin os silenciou. Estas algemas são iguais às dos mártires. Os badalos dos sinos ficavam presos nas escadas ou no chão das torres para nunca mais soarem de novo. Foram condenados ao silêncio. Os sinos ficaram em silêncio durante 70 anos. Como esta belezinha aqui. Ele pesa 32 toneladas. Numa Páscoa, eu cuidadosamente o trouxe de volta à vida. É difícil encontrar palavras para explicar o que eu senti. Hoje, bem no alto do Kremlin, a águia bicéfala dos czares voa novamente. Em 1934, Stalin mandou remover os símbolos da monarquia e substituí-los por 5 estrelas vermelhas. Originalmente feitas de pedras semi-preciosas, as estrelas rapidamente perderam o brilho. Por isso, 3 anos depois, foram substituídas por estrelas luminosas de rubi, que permanecem até hoje. Cada estrela tem 3,5 metros de diâmetro. E Gennady Bossov as conhece centímetro por centímetro. Ele pode dizer que ocupa a posição mais elevada do Kremlin. As estrelas ficam posicionadas a 70 metros do chão, e sua tarefa é mantê-las limpas. Na época dos sovietes, elas eram consideradas sagradas, e desrespeitá-las era considerado um crime grave. No final da Segunda Guerra Mundial, as estrelas foram removidas. Elas haviam sido danificadas pelos bombardeios e precisavam de reparos. Um soldado gravou seu nome em uma delas, escondido, claro. Dá para ver até hoje. Infelizmente, suas iniciais o entregaram e ele foi preso. O infeliz soldado foi apenas uma das milhões de pessoas presas ou executadas durante a ditadura de Stalin. Esse tipo de atrocidade não tira o sono de Yuri Solovyov, o guarda-costas do ditador. Ele ainda idolatra Stalin. Solovyov alega que nenhuma outra pessoa foi tão próxima do grande líder quanto ele. Ele acompanhou Stalin por toda parte, inclusive na Conferência Potsdam, no final da guerra, sempre com a arma em punho, pronta para proteger seu senhor. Hoje, Yuri Solovyov está visitando um lugar que, segundo ele, mostra um lado fascinante do verdadeiro Stalin. Numa pequena capela privada, ele afirma que Stalin, responsável pela morte de milhares de sacerdotes, rezava em segredo pedindo proteção e a vitória durante a guerra. Na opinião de Yuri Solovyov, Stalin era um santo. Tudo o que ele fez foi pelo bem da Rússia.
Eu gostaria que as pessoas pensassem nele com mais frequência. Ele deixou sua marca no Kremlin como nenhum outro. Ainda sinto sua presença aqui dentro. Stalin matou ou aprisionou mais de 20 milhões de russos. Outros 20 milhões perderam a vida durante a Segunda Guerra Mundial. No total, 1/5 da população. Toda manhã, os guardas do Kremlin marcham até o chamado posto de sentinela número 1, o túmulo do soldado desconhecido. São 7 horas da manhã quando se inicia o expediente de Taísia. Para ela, o túmulo não é apenas um monumento. Como tantos outros russos, Taísia perdeu familiares na guerra contra a Alemanha nazista e não sabe onde eles foram sepultados. Para o povo russo, o túmulo do soldado desconhecido é um monumento pessoal em memória às vítimas da guerra. Embora não tenha nenhuma relação pessoal com o túmulo, o jovem Dmitri orgulha-se de montar a guarda no mais importante monumento da Rússia. É uma sensação muito boa preparar a baioneta, colocar o rifle no ombro e marchar. A gente se sente isolado do resto do mundo e simplesmente se concentra no que está fazendo. Eu não presto atenção nas pessoas que ficam me observando. É como se eu estivesse no tapete vermelho do Oscar. Muita gente pergunta, como é que vocês conseguem ficar tanto tempo de pé sem cair? E eu digo que a gente fica de pé porque precisa ficar. Depois da guerra, Stalin gradualmente se afastou da vida pública para se refugiar com a família. Isolando o Kremlin do restante do mundo, ele brincava com as crianças no parque, colocava-as no colo e oferecia doces. Galina Djugashvili é neta de Stalin. Na época de Stalin, ela era conhecida como uma das princesas do Kremlin. Hoje, Galina é uma mulher que viaja para o seu próprio passado sempre que visita o complexo. Ali onde hoje ficam os aposentos do presidente Vladimir Putin, era a nossa casa. Ali, no primeiro andar. O apartamento do meu avô ficava logo acima. Eu lembro como se fosse hoje. Ele me pegava no colo e eu sentia cócegas por causa da barba. Eu começava a chorar e ele me colocava no chão novamente. Galina precisou conciliar tudo o que descobriu sobre a era stalinista. Punições, execuções em massa e campos de trabalho forçados, com a lembrança de um avô carinhoso. Eu não tive escolha. Precisei aprender a conviver com isso. E consegui. Mas o meu filho às vezes fica dividido. Alguns dizem a ele que o seu bisavô era um homem bom. Outros dizem que era um assassino. A única coisa que eu posso fazer é explicar o que acontecia na época. Stalin governou durante mais de 29 anos e morreu em março de 1953 em circunstâncias misteriosas.
Originalmente, ele havia sido sepultado num mausoléu ao lado de Lenin. Mas quando a realidade de sua ditadura foi exposta 8 anos mais tarde, o corpo foi removido e enterrado aos pés do muro do Kremlin. O parque onde ele brincava com os filhos em total privacidade, hoje fica aberto ao público. Nesta época mais tranquila, é um dos passeios favoritos dos moscovitas. Este é o maior dos 3 parques que formam o Kremlin. Apesar de todos serem acessíveis aos visitantes, algumas áreas permanecem fechadas. Outro sinal da mudança dos tempos foi a remoção do monumento a Lenin, que ficava originalmente na entrada do Kremlin. Porém, algumas coisas nunca mudam. Manter os jardins em condições impecáveis é bem trabalhoso, mas o número de funcionários do Kremlin continua em segredo. As primeiras providências para abrir o Kremlin começaram a ser tomadas logo após a morte de Stalin. Seu sucessor, Nikita Khrushchev, organizou bailes para figurões e diplomatas. Apesar de ter as mãos sujas de sangue, Khrushchev denunciou seu antigo ídolo pelos seus crimes. Galina, neta de Stalin, sentiu-se ofendida. Ele cuspiu no túmulo do seu líder. Foi exatamente o que ele fez. Mas se meu avô ainda estivesse vivo, Khrushchev teria beijado seus pés. Apesar de eu ter apenas 15 anos, percebi o que estava acontecendo. E foi assim que o Kremlin continuou. Com intrigas, intrigas e mentiras. Dentro do Kremlin, as conspirações prosseguiram como de costume. Mas do lado de fora, Khrushchev retratava a si mesmo como um homem do povo. Pela primeira vez, os russos tiveram permissão para visitar a Praça da Catedral. Já naquela época, o itinerário dos visitantes começava na praça e passava pelo Canhão dos Czares. Forjado em 1586, é o maior canhão do mundo. Nikolai Rachmanov é um dos poucos fotógrafos autorizados a trabalhar aqui. Há mais de 40 anos, ele é obrigado a lidar com a burocracia, cujo princípio básico sempre foi considerar tudo como segredo oficial. A censura era muito rigorosa no Kremlin, principalmente nas décadas de 60 e 70. Era preciso pedir autorização para qualquer foto que mostrasse mais de 2 pavimentos de um prédio. Senão, os censores me proibiam de publicar as minhas fotos. Eram consideradas estratégicas e, por isso, não podiam ser impressas. Naquela época, imagens oficiais tinham pouco em comum com a realidade que supostamente registravam. Em ocasiões importantes, esta foto sempre era publicada no jornal Pravda. Ela mostrava nossos líderes no púlpito do mausoléu de Lenin. Mas muitas vezes eles não se posicionavam na ordem hierárquica correta. Então, eu precisava cortar as figuras e recolocá-las na ordem correta, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Hoje em dia, as coisas são controladas com menos rigor. E Nikolai tem liberdade de exercer seu ofício com poucas restrições. Mas ainda existem regras e os censores continuam com poder. Como é um dos poucos privilegiados autorizados a trabalhar dentro do Kremlin, Nikolai prefere não discutir esse assunto. Se existe restrição para as pessoas do Kremlin? Eu prefiro não falar sobre isso. Só posso dizer que o Kremlin e eu estamos envelhecendo juntos. Apesar de os turistas terem acesso ao Kremlin há um certo tempo, eles ainda não têm liberdade de passear onde quiserem.
O trajeto dos visitantes é supervisionado com rigor e ninguém tem permissão de cruzar as barreiras que separam o público das áreas administrativas. Centenas de pessoas trabalham aqui em meio a uma segurança cerrada, num setor do Kremlin isolado e fechado ao público. Os escritórios são conhecidos oficialmente como Prédio 14, ou de maneira mais coloquial, Presidium. Vladimir Shevchenko trabalha para o Kremlin há 20 anos e tornou-se um dos conselheiros do presidente. A sede do governo fica neste prédio. Os assessores mais próximos do presidente e o serviço de segurança estão instalados aqui. O Presidium está no centro da administração do país desde a época de Lenin. As sessões do Soviete Supremo ocorreram aqui até o final da era comunista. Mas muitas das antigas tradições resistem até hoje. O Kremlin fica fechado ao público às quintas-feiras. A maioria aqui não sabe o motivo, mas é assim há mais de 40 anos. As origens dessa tradição remontam à época do Politburo. As assembleias sempre aconteciam às quintas. Era preciso haver silêncio para evitar perturbações. Apesar do Politburo não existir mais, as quintas ainda são consideradas dias sagrados, sem visitas. Nikita Khrushchev governou a Rússia durante 11 anos. Mas o homem que traiu seu antigo líder também acabara traído. Quando Brezhnev tomou o poder, Khrushchev foi banido de Moscou e condenado à prisão domiciliar. Solitário e amargurado, Khrushchev morreu em 1971, sem receber as honras do funeral no muro do Kremlin. Gennady Znegueyov trabalhava no Kremlin há mais de 30 anos, desde o governo de Leonid Brezhnev. Ele é o eletricista-chefe. Enquanto os líderes entravam e saíam, Gennady permanecia em seu cargo. Muitas coisas mudaram desde que Brezhnev tomou posse. Quando eu cheguei aqui, era um mundo fechado. Tudo ficava trancado e reservado. Hoje é tudo muito mais aberto. O simples fato de vocês terem permissão para me entrevistar aqui mostra as mudanças no Kremlin. O grande palácio do Kremlin está no centro do poder desde que foi construído em 1849 pelo czar Nicolau I. Apesar de ter testemunhado muitas coisas, Gennady não faz declarações sobre o que aconteceu nesses cômodos. Seja qual for sua função hoje em dia, ele não tem liberdade para revelar qual é, nem mesmo para familiares e amigos. Ninguém me faz perguntas. Todo mundo que eu conheço sabe que não falo sobre o meu trabalho aqui. Se me perguntam, simplesmente digo que faço parte da equipe técnica do Kremlin. E aí, na maioria dos casos, não me perguntam mais nada. Sob o palácio, existem 5 pavimentos subterrâneos, onde na época da União Soviética, os membros do Politburo realizavam reuniões secretas. E ainda mais embaixo, existe um labirinto de corredores quase tão antigo quanto o Kremlin. Dizem que um dos túneis leva a uma antiga estação de trem particular que pertencia a Stalin. Seria uma linha que ligava o Kremlin diretamente a Dacha, uma casa de veraneio nos arredores de Moscou. Afirma-se que o trem secreto não está mais em operação e que há muito tempo os corredores foram emparedados. Tudo começou em 1974. Naquela época,
Brezhnev governou durante 18 anos e morreu em 1982. Seu mandato equivale à soma de 5 governos americanos. Em seguida, ocorreu uma crise na cúpula do Partido Comunista. Num período de apenas 2 anos, 2 secretários-gerais assumiram o governo até que a questão foi resolvida. Mikhail Gorbachev mudou os rumos da União Soviética, transformando o mundo para sempre. Ele começou a comunicar-se com o Ocidente. A era soviética estava chegando ao fim. Eu não acreditava que alguma coisa desse tipo pudesse acontecer. Eu sequer me atrevia em pensar numa coisa dessas. Com o passar do tempo, ganhamos mais liberdade de expressão, de pensamento e até mesmo de comportamento. Taísia e suas colegas trabalham 10 horas por dia, 6 dias por semana. É um serviço pesado. Em troca, elas recebem cerca de $190 por mês. É um salário razoável para muitos russos, mas que mal dá para sustentar uma família e pagar todas as contas. Na hora do almoço, elas aproveitam um merecido descanso. Enquanto a equipe de limpeza precisa comer em seus aposentos modestos, os burocratas e oficiais podem aproveitar-se da cantina do Kremlin. Um dos servidores mais antigos do Kremlin, Viktor Zerdov, leva o título oficial de encarregado-chefe de mesa e alimentos da cantina do Kremlin. Na prática, ele é chefe de cozinha. Comecei a trabalhar aqui na época de Nikita Khrushchev, em 1964. Depois cozinhei para Brezhnev, Andropov, Chernenko, Gorbachev e Yeltsin. No ano do porco, nas comemorações do Ano Novo, preparei um leitão para o Boris Yeltsin. Combinou direitinho, não acham? Apesar de os hábitos alimentares terem se transformado no mundo inteiro, a cantina do Kremlin não acompanha as mudanças. Praticamente não mudou desde o tempo de Khrushchev. Depois do almoço, Taísia retoma seu trabalho. Somente nos muros do Kremlin são quilômetros de calçadas que precisam ser varridas. Sempre que pode, ela faz uma pausa. E então se imagina numa vida mais glamurosa, como atriz. Resgatada pelo amante, ela cavalga sobre um elefante através da floresta para uma refeição exótica. Depois digo a ele que foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. A gente dança à luz de velas e eu imagino uma mesa com um pouco de tudo. Frutas variadas, inclusive abacaxi, é claro. E vinho. São apenas sonhos. E sonhos não levam a nada. As mudanças que Mikhail Gorbachev instituiu escaparam do controle. A velha guarda tentou retomar o poder, mas foi impedida pelo recém-empossado parlamento russo e seu líder Boris Yeltsin. 1991 года
Quando a antiga União Soviética caiu, uma nova revolução se iniciava na Rússia, possibilitando reformas ainda mais radicais. Eu sabia que tudo ia mudar. E pensei que finalmente meus sonhos se tornariam realidade. Então, de repente, aconteceu. Consegui tudo. Até meu próprio apartamento. Agora falta realizar só mais um sonho. Que os nossos filhos não precisem mais morrer em zonas de guerra. Os savantes possuem habilidades que impressionam na hora. Se os soldados encarnavam a face pública do Kremlin, nos bastidores os burocratas agem de maneira silenciosa. Mas todos servem ao mesmo senhor. Com o passar dos anos, aconteceram muitas mudanças. E para muita gente, o expediente ficou mais longo e o trabalho mais pesado. O ritmo de trabalho está mais intenso do que antes. Gorbachev costumava chegar ao Kremlin às 10 da manhã e sair às 8 da noite. Yeltsin chegava às 7 da manhã e às vezes saía mais cedo para continuar despachando em casa durante a tarde. Em dezembro de 1999, Yeltsin transferiu o poder a Vladimir Putin, o único governante na história da Rússia a assumir o cargo de presidente interino por vontade própria. Yeltsin cumpriu bem seu papel de reformador. Ele deu o pontapé inicial para a transição democrática e para a iniciativa privada. Vladimir Putin continua no mesmo caminho. Não está sendo fácil e ele precisa trabalhar duro. Estamos torcendo para ele ter sucesso e garantir seu lugar na história. O estilo de Putin é mais modesto do que o de seus antecessores. Ele mora nos arredores de Moscou em vez de se instalar no Kremlin. Mas isso é um problema para os administradores. Nosso presidente Vladimir Putin tem um horário de trabalho muito imprevisível. Às vezes ele chega muito cedo, em outras só chega na hora do almoço. Isso significa que precisamos alterar toda a nossa rotina diária. Durante os últimos 20 anos, o Kremlin ficou irreconhecível. De um dos lugares mais sigilosos do planeta, passou a ser o local onde pelo menos um artista tem a liberdade de acomodar-se para fazer retratos do presidente. Comenta-se que Putin não gosta muito de ser retratado. Mesmo assim, Dmitry Vrubel trabalha sem ser perturbado. Normalmente, a pintura oficial precisa agradar às autoridades, mas isso não se aplica a mim. É por esse motivo que eu sempre digo que se eu, Dmitry Vrubel, posso ser um artista oficial, isso mostra que as autoridades mudaram. É uma grande vitória para mim. E por falar nisso, o fato de uma pessoa como eu ter permissão de andar no meio dos burocratas russos é muito legal. Na época do Brezhnev, eu teria sido expulso ou até mandado para a prisão. Quanto mais o Kremlin se abre para o mundo, mais parece perder seu lado sagrado. O mausoléu de Lenin já foi um santuário. Até hoje, centenas de pessoas vêm visitar o corpo do grande líder. Mas hoje em dia, o túmulo não é nada além de uma atração turística. Os visitantes podem, inclusive, tirar uma foto ao lado de um sósia de Lenin. Poucos anos atrás, isso teria sido impensável. O pai da Revolução Socialista sendo explorado comercialmente. O mausoléu de Lenin faz parte do itinerário turístico de uma viagem a Moscou, tanto quanto uma visita ao Palácio de Buckingham numa viagem a Londres. O próprio presidente Putin também mudou.
Apesar de ter sido membro da KGB, hoje ele frequenta a igreja regularmente e utiliza a Catedral do Kremlin como pano de fundo nas cerimônias oficiais. Fortalecendo o poder da religião em toda a sociedade russa, Putin restaurou a Igreja Ortodoxa com todos os seus antigos privilégios. Em troca, a Igreja apoia as políticas do governo. Igreja e Estado se fundem mais uma vez. Este foi o avanço mais significativo do Kremlin nos últimos 10 anos. O presidente também comparece às missas. Isso é de grande importância para a sensibilidade da nação na sociedade russa moderna. Yuri Krasnikov é padre de uma das catedrais. Hoje, ele está acompanhando jovens que participaram da Guerra da Chechênia e de outros conflitos em sua primeira visita ao Kremlin. Ao contrário de muitos de seus pares ocidentais, Yuri parece não ter problemas em conciliar sua fé de sacerdote com o envio de recrutas para a guerra. Esses jovens soldados estão vendo o Kremlin pela primeira vez. Eles não são de falar muito, mas eu acredito que estejam fascinados por tudo que veem aqui. Eles só conheciam o Kremlin pela televisão. Agora eles estão vendo tudo isso ao vivo e parece um dia de festa. Deve dar inspiração a eles. Enquanto os jovens soldados passeiam pelas atrações turísticas, saber se estão inspirados ou não é discutível. Mas uma coisa é certa: a decisão de mandá-los para o campo de batalha foi tomada aqui, no Kremlin. O complexo permanece como símbolo de poder na Rússia há mais de 600 anos. Dentro de seus muros, grandes líderes moldaram a história mundial. E numa época turbulenta em que cedia aos poderes do governo e da religião, o Kremlin ainda traz esperanças. Nosso país tem muitos problemas com que lidar hoje em dia. Na verdade, a gente espera mais ajuda da igreja do que do governo. Às vezes a gente se pergunta por quanto tempo ainda teremos que aguentar uma vida como essa. O dia chega ao fim. Os turistas precisam ir embora. Até mesmo o presidente está deixando o Kremlin. Os burocratas irão para casa mais cedo. Ao entardecer, os últimos guardas honorários retornam do túmulo do soldado desconhecido até seu alojamento. Atrás dos muros do Kremlin, grandes czares, ditadores comunistas e presidentes assumiram o poder, mudando os rumos da história da humanidade. Mas para os homens e mulheres que trabalham aqui, a vida continua. Hoje, enquanto os russos se esforçam para apoiar mudanças que ocorrem cada vez mais depressa, o Kremlin permanece como um símbolo duradouro da continuidade, num mundo muito inconstante. Versão brasileira Vox Mundi.